Vamos estudar a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, depois de 1 Reis, que vem depois de 2 Samuel, depois de 1 Samuel, depois de Ruth, Juízes e por aí vai. Amém? Às 17 horas eu preguei sobre a Sunamita. O texto de 2 Reis capítulo 4 conta a história de duas mulheres. A Sunamita é a segunda parte. Agora eu quero conversar com os irmãos sobre a viúva. São duas mulheres que Deus opera milagres na vida delas, nas vidas delas, através do profeta Eliseu. E o interessante desse capítulo, aliás, o capítulo todo é interessante, a Bíblia toda é interessante, mas chama muita atenção que esse texto descreve uma mulher pobre e uma mulher rica, ambas precisando de um milagre, ambas precisando de Deus, ambas tendo a intervenção de Deus na vida delas. Ou seja, não interessa se você é pobre ou rico, não interessa se você tem condições ou não, não interessa qual é a sua circunstância ou situação, todos nós dependemos de Deus, e Deus não olha condições financeiras ou qualquer outro tipo de condição para agir pelo nosso bem, em prol do nosso bem. Era uma hora de você dar um glória a Deus forte aí, mas tudo bem. E eu quero estudar com os irmãos sobre a viúva, primeira parte do texto. E eu vou ministrar hoje sobre o Deus que muda situações. Diga comigo assim: o Deus que muda situações. Vamos fazer diferente. Diga comigo: eu sirvo um Deus que muda situações. Vamos ser mais pessoal ainda. Levanta a tua mão e diz assim: o meu Deus muda situações. Do verso 1 ao verso 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me: que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? A Bíblia conta a história aqui de uma mulher casada com um dos alunos da escola de profetas, ou um dos servos dos profetas. A escola de profetas foi fundada um pouco antes de Elias, mas Elias assumiu a paternidade dessa escola e foi o grande ministro dessa escola, o grande professor, mestre dessa escola de profetas que havia no Antigo Testamento. Quando ele subiu aos céus, Elias não morreu, ele foi arrebatado. A Bíblia conta que Eliseu assumiu essa diretoria, esse encargo, esse ofício. E havia muitas pessoas, muitos alunos nessa escola, tanto na época de Elias, e a Bíblia conta isso, principalmente quando Elias vai subir aos céus e está junto com Eliseu. A Bíblia diz que os alunos perguntam: deixa a gente procurar
o corpo de Elias, e Eliseu fala assim, eu já falei para não ir, enfim, havia muitas pessoas que faziam parte dessa escola, muitos homens que estudavam a Bíblia, estudavam a profecia, estudavam a Deus, conheciam mais de Deus nessa escola. Eliseu conduziu da mesma forma, era tanta gente que a Bíblia relata que houve uma certa vez que a casa estava pequena, a escola estava pequena, eles precisavam ampliar, fazer puxadinhos, aumentar a casa, e eles levam Eliseu para cortar a madeira junto com eles, enfim, tanta gente que estudava, tanto homem que queria ser profeta, que tinha essa vocação, que Deus os levava para serem treinados, capacitados em escola profética. E um desses, a tradição rabínica diz que essa mulher era esposa de Obadias. É uma tradição, não está na Bíblia, é uma suposição rabínica, uma tradição lá entre os judeus, que o Obadias era aquele profeta que a Bíblia descreve, que defendeu ou escondeu homens de Deus de Jezabel, Jezabel na época da sua perseguição. Mas a Bíblia, na verdade, a gente só pode fazer uma suposição, a gente não sabe se é bem esse rapaz, esse homem, esse profeta que a Bíblia relata aqui. O que sabe é que essa mulher ficou viúva, e como uma viúva daquela época ficou desamparada, com 2 filhos e com uma dívida enorme. Esse homem podia até ser um servo do Senhor, mas não cuidou bem da sua casa, não cuidou bem da sua família, deixou essa dívida para ela pagar. A dívida não era dela, mulheres não podiam fazer dívidas naquela época, mulheres não tinham os direitos que os homens tinham, essa dívida era do marido, mas como o marido morreu, e a lei mosaica, a lei que imperava, dizia que se não tivesse condição financeira para pagar, poderia ser levado, isso naquela época, os filhos como escravos até que a dívida fosse paga. Ela desesperou, os filhos deveriam ser bem jovenzinhos, adolescentes, e ela vai atrás do homem de Deus, ela faz o que eu e você devemos fazer, se volta para Deus, para que Deus mude a situação calamitosa que ela estava vivendo, para que Deus mude a situação que ela estava vivenciando. Eu não sei qual é a sua circunstância, talvez você não é viúva, mas se sente desamparada, se sente abandonada, o marido está lá, em corpo e alma, o marido está presente, você se sente desamparada no seu casamento, talvez você é desamparado, você se sente desamparada por Deus, como a viúva de Isaías, que Isaías descreve, que parece que não tem marido, parece que Deus não trata ela como uma esposa. Talvez você sinta que seus filhos estão sendo escravos do mundo, escravos de drogas, estão sendo vendidos como escravos de vícios. Eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você que é o escravo, eu não sei se é você que é o desamparado. Eu sei que o Deus que mudou a situação daquela mulher está aqui hoje e quer operar na sua vida da mesma forma. Vocês estão entendendo, irmãos? E a Bíblia diz que essa mulher vai atrás de Eliseu. Então o primeiro ponto é isso, eu e você precisamos ir na direção de Jesus. Eliseu é tratado inclusive como uma figura de Cristo no Antigo Testamento. O primeiro passo, eu e você precisamos ir na direção de Jesus. Os milagres do Novo Testamento são claros, a grande maioria, com exceção de 2, quem precisava do milagre foi na direção de Jesus. Você precisa ir aonde Jesus está, você precisa buscá-lo enquanto se pode achar. Você precisa fazer o que ele ensina em Mateus: batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Você precisa ter a persistência de ir atrás dele. Essa mulher fez isso, ela vai atrás de Eliseu e chega em Eliseu, fala: meu marido, teu servo morreu, está aí os credores querendo levar meus filhos, eu preciso de um milagre. A resposta de Eliseu é interessante: o que você quer que eu faça? Ele falou mais bonitinho, né? O que te hei de fazer? O que você espera de mim? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Essa pergunta é poderosa. Ela aparece na maioria dos milagres de Jesus.
Na maioria dos milagres de Jesus, Jesus olha para a pessoa que está enferma e pergunta para ela: o que você quer que eu te faça? O cego chega diante de Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? O coxo, Jesus pergunta: você quer ser curado? É impressionante isso. Jesus anda no meio de enfermos, doentes, leprosos, e olha para ele, e eles pedem: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, irmãos, isso é algo que Deus sempre nos incita a fazer. Ele sempre nos questiona: o que você quer que eu te faça? O que você está esperando de mim? Sabe, meu irmão, o que move a mão de Deus na nossa direção é a nossa fé. O que move a mão de Deus na nossa direção é a nossa crença nele, a nossa confiança nele. Portanto, essa pergunta é importante e ela sempre vai acontecer. Ela acontece em quase todo o Novo Testamento. E portanto, nós que vivemos na igreja no Novo Testamento precisamos entender que ele faz essa pergunta para nós, e eu e você precisamos saber a resposta. O que queres que eu te faça? Qual o milagre que você está precisando? Peraí, Senhor, está na cara, o Senhor não sabe todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Peraí, Senhor, você está de brincadeira, o Senhor sabe do meu sofrimento. O que queres que eu te faça? Sabe, irmãos, Pedro, não é só no milagre, é na adoração também. Pedro, depois que Jesus ressuscitou, quando tem a segunda multiplicação de pescados, de peixe, que a Bíblia relata, quando Jesus já está glorificado, eles estão comendo peixe juntos, sentado na praia. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, é claro que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Depois Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E na terceira vez a Bíblia diz que Pedro já fica incomodado. Pedro, aquele que foi o primeiro a dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o primeiro a ter revelação de quem ele era, o primeiro a reconhecer aquele que Jesus profetizou que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ficou constrangido com aquela pergunta e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro sabia que ele sabia. Tu sabes que eu te amo. Mesmo assim, Jesus perguntou para ele: tu me amas? Sabe, meu querido, a gente precisa ter a conversa, o diálogo com Jesus. Eu e você precisamos saber pedir, conversar. Eu e você precisamos dialogar com Ele. Eu e você precisamos conversar e pedir, e clamar, e chorar diante dEle. Ele pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Você precisa responder. Salomão, depois de ter feito o sacrifício todo, Deus aparece para ele e fala: escolhe o que você quer ganhar de mim. Eu e você precisamos saber a resposta a ser dada às perguntas que Deus nos faz. Quem está comigo diz um amém aí. Amém. A segunda pergunta que Eliseu faz para ela é: o que você tem na sua casa? Escuta, meu irmão, em nome de Jesus, coloca isso na tua cabeça em definitivo. Deus sempre usa aquilo que nós temos, não aquilo que nós perdemos e nem aquilo que ainda nós teremos. Vocês ouviram? Vou repetir, para entrar no seu coração, para entrar na sua mente. Deus sempre usa aquilo que nós temos, e não aquilo que nós perdemos, e nem aquilo que ainda teremos. Quando eu tiver dinheiro eu vou servir a Deus. Não, meu filho, Deus quer te usar agora. Se eu não tivesse perdido meus amigos, eu seria um grande homem de Deus. Meu irmão, o que você perdeu ficou para trás. Não é à toa que tem um princípio bíblico embutido na lei de Moisés, que diz que nós não devemos tocar no corpo morto, não devemos tocar em defunto. E aquele que toca em defunto, em corpo morto, ele se torna me ajuda, irmãos, impuro. Fugiu essa palavra da minha cabeça. Vocês acreditam nisso? Ele se torna impuro, e ele tinha que ficar 7 dias com uma impureza nele, com a marca da impureza dele. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Aquilo que morreu na tua vida te torna impuro.
se afasta. Relacionamentos que foram embora, que pena que foram embora, se afasta. Pecados do passado, nem se nomeio no meio de vós. Mas tem uma voz que me acusa até não querer mais. É o acusador, é o diabo. Afasta, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Meu alvo está diante de mim, é Jesus Cristo o Senhor, e diante dele toda a condenação foi anulada. Afasta, afasta. O que você perdeu, perdeu. O que você vai ter, você ainda vai ter. Deus não vai usar aquilo que você vai ter. Moisés, eu estou te enviando lá no Egito para libertar o meu povo. Eu não sei falar, ele fica gago. Impressionante, antes do texto da Bíblia, Moisés não era gago. Depois também não fica, mas naquele momento ele fica. É a gente diante de Deus. Quando Deus quer usar a gente fica gago. Tem gente que clama para Deus usar você, e quando Deus fala, agora eu vou te usar, eu fiquei gago. Moisés, naquele momento ele fica gago. Aí Deus fala para ele, meu filho, eu vou te usar, eu estou te enviando. Não, manda aquele outro, eu não sei o que falar, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus olha, o que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado. É isso, eu só preciso disso aí. Eu só preciso do que está na tua mão. Eu não preciso de mais nada. Eu uso aquilo que está nas tuas mãos. Ela olha para Eliseu e responde: eu tenho uma botija de azeite. Segunda resposta que você precisa dar para o Deus que muda a situação é: eu tenho isso. Eu tenho meu emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho minha formação, minha carreira, eu tenho a minha inteligência. Deus nos deu um poder de criação, o diabo não tem, porque o diabo não é ser humano. O diabo, a regra para o diabo é outra, a regra para os seres celestiais são outras. Deus nos fez de uma forma especial, e quando nós recebemos a imagem e semelhança dele, ao sermos criados, recebemos dele o poder de criação. Por isso que nós somos seres criativos, somos seres pensantes. Deus já te deu essa unção de criação, e isso Ele vai usar na tua vida caso seja necessário. Quem está comigo diz um amém forte aí. Amém. E ela responde: eu tenho uma botija de azeite. Ela só tinha em casa uma botija de azeite. Quando você vai para o original aramaico antigo, você vê que é a mesma expressão, o mesmo termo usado para o óleo ou para o azeite que é usado na unção de sacerdotes. Ela tinha uma botija de azeite, um vaso de azeite, mas era o azeite da unção. Era o azeite especial usado para ungir o altar. Era o azeite especial ungido para ungir sacerdotes, os levitas, aqueles que oficializavam diante de Deus. Ou seja, era o azeite sagrado. Ela não tinha nada além do necessário. Faltava tudo na casa dela, mas não faltava azeite. Faltava tudo na casa dela, mas não faltava unção. Faltava tudo na casa dela, mas não faltava o que era sagrado. Faltava tudo na casa dela, mas não faltava aquilo que era especial diante do altar, aquilo que era usado para santificar o altar. Meu querido irmão, você pode passar por crises, você pode passar por problemas, você pode passar por falta de dinheiro ou de recurso, por falta de saúde ou qualquer outro problema, mas não permita que falte a unção, não permita que falte o azeite sagrado, não permita que falte Bíblia, não permita que falte as coisas de Deus no seu lar. É isso que importa. Sabe, irmãos, se você quer que o Deus que mude situações haja na tua vida, não permita que falte azeite no seu lar. Uma das orientações que Deus dá aí para o povo de Israel, tanto em Êxodo quanto em Levítico, é: fale da lei com seus filhos. Quando você tiver, e é detalhista, quando você estiver andando,
sentado na mesa, converse com eles, porque a Bíblia é clara. Salomão fala em Provérbios: eduque o seu filho quando criança, quando crescer ele não vai desviar. Ensine o caminho para os seus filhos. Era algo tão importante. Pai e mãe, escuta o que eu estou te falando em nome de Jesus. Não permita que falte na vida dos seus filhos o azeite. E o melhor exemplo, o melhor professor é o exemplo. Se ele vê você lendo a Bíblia, ele vai querer ler a Bíblia. Se ele vê você orando, ele vai querer te imitar. Criança é esponja, absorve tudo. Não adianta você dizer: estou cansado para ir na igreja. Ele vai crescer achando que a igreja cansa. Nossa, aquele bispo prega chato. Meu Deus do céu. Ele vai achar que eu sou chato. Não faça isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? A esponja vai absorvendo. Não permita que falte azeite. Não permite que falte a presença de Deus no seu lar. Não permite que falte a presença de Deus na sua casa. Não permite que falte a presença de Deus aonde você estiver. É assim que o Deus que intervém em situações, que muda situações, muda a nossa situação. Ele vai aonde ele é bem-vindo. Ele vai aonde as portas estão abertas para ele. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, vou ter intimidade com ele. O Senhor Jesus bate na nossa porta, esperando que a gente abra a porta. E se eu o convidar para cear comigo, se eu o convidar para ter intimidade comigo, ele vai se sentar à mesa no lugar de honra e vai começar a governar o meu lar. Mas eu tenho que abrir a porta. E talvez fechar e dizer: não passe de mim, Senhor, não vá embora jamais, fique aqui dentro da minha casa. Fale comigo: não vai me faltar azeite. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro da parábola, talvez a mais importante para a igreja, sobre os últimos dias. A gente fala tanto sobre últimos dias, né? E toda vez que tem uma guerra, uma pandemia, como a gente está vendo hoje, esses dias, a gente se preocupa tanto com os últimos dias. E a parábola que eu considero mais importante sobre os últimos dias é a parábola das 10 virgens, porque ela é uma mensagem para a igreja. Ela é uma mensagem para mim e para você. 10 virgens quer dizer 10 cristãs, 10 purificadas, ou seja, 10 mulheres que frequentavam a igreja, que assistiam os discipulados, que estavam, participando das coisas. Mas Jesus conta que dentre essas 10, 5 tinha algo a mais. Tinha azeite sobrando. Outras 5 só tinha lamparina, mas não tinha azeite. Quando o noivo chega por volta da meia-noite, elas acordam, porque as 10 dormiram, porque estava demorando. A gente começa a se preocupar com as coisas do mundo, a gente começa a se cansar com o mundo, então a gente descansa, a gente dorme. Quando o noivo chega, que o arauto anuncia, o noivo vem vindo, 5 acordam com azeite, 5 sem, as 5 com azeite entram na festa do Cordeiro. Pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar azeite. A igreja de hoje em dia se preocupa muito com vinho, e o vinho é bênção na Bíblia. Vinho quer dizer alegria, vinho quer dizer emoção. Nós temos que ter o nosso emocional mesmo fortalecido, nós temos que ter alegria no nosso coração, é de Deus isso. A igreja se preocupa muito com trigo, é lógico, sem dinheiro ninguém paga a conta, boleto vence no final do mês. A gente precisa ter recurso, e se tiver um pouquinho mais, faz uma viagem, e se tiver um pouquinho mais, aumenta a empresa, e se tiver um pouquinho mais, compra uma casa melhor. E tem algo errado nisso? Lógico que não, é bênção do Senhor também. Mas ter trigo em abundância, ter vinho em abundância, não me leva a entrar no casamento do Cordeiro. Pode chegar lá com barris de vinho, olha aqui, tanto que eu sou feliz.
Pode chegar lá com tonéis de trigo, olha aqui o tanto que eu sou próspero e foi Deus que me deu. Cadê o azeite? Não tem, não entra. Pode nos faltar tudo, mas jamais o azeite. Mas jamais o azeite. Fala comigo aqui, Senhor Jesus, não permita que me falte azeite. Irmãos, eu vou ir mais rápido um pouquinho aqui, tá bom? Vocês me dão mais 10 minutos? 10 minutos de verdade. 2 pontos importantes aqui. O profeta diz a ela: pega vasilhas das vizinhos, junta a turma que faz parte aí da sua tribo, põe elas para participar desse negócio, pede vasilha emprestada. E ela, imagino que ela mandou os meninos correr atrás de vasilha. Vai atrás de vasilha, menino, vai lá, pede, eu vou para esse lado, você vai para o outro, nós vamos bater na porta, vamos pedir vasilha. Isso é algo para a gente aprender. A importância que há na coletividade. Eu falo isso direto, eu prego sobre isso direto. Há um poder no coletivo que é diferente do poder individual. Quando a gente estuda na Bíblia, a gente vê isso com clareza, principalmente nas palavras de Jesus. Há um poder coletivo que é diferente do poder individual. Há o poder da igreja que é diferente do poder individual. Esse liberalismo teológico de hoje, que eu chamo de evangelho facilitado, mamãozinho com açúcar, diz assim: você é a igreja, não precisa de congregação. Eu, Fábio, sou a igreja. Isso não está teologicamente correto. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo tem em nós o tabernáculo, santuário, fala de morada, de casa, está falando sobre mim, sobre mudança de vida radical, mas não está falando de igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu com o pastor Rodney, o pastor Rodney sendo o tabernáculo do Senhor, o Fábio sendo o tabernáculo do Senhor, nós dois começamos a se tornar uma igreja. Se 2 ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, será concordado no céu, não é eu sozinho. Se 2 orarem em meu nome, em nome de Jesus, será concedido, não é eu orando sozinho. Quem está comigo aqui? Por isso que o autor de Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de ter o ajuntamento, não podemos deixar de ter a nossa interligação como irmãos. Pega a vasilha emprestada, a igreja precisa participar do seu problema. Quando eu falo sobre oração, quando eu falo sobre esse momento, sempre usando o texto de Pedro preso, e a igreja orando incessantemente por ele, todo o tempo, tanto é que quando ele é liberto pelo anjo, ele chega na casa da mãe de Marcos, e o povo está orando de madrugada, não paravam de orar por ele. A importância que há na oração da igreja, de estar junto orando, de buscar a Deus orando. E aí eu digo assim: você precisa pedir à igreja para orar por você. Não precisa contar o problema. Ora pelo meu casamento, pronto. Ore pela minha empresa, ore pelas minhas coisas, mas peça oração, peça vasilha emprestada. Peça vasilha emprestada. Quem está comigo, dá um glória a Deus forte aí, vai. Peça vasilha emprestada. E a outra coisa que Eliseu manda ele fazer: fecha a porta. Oh, meu irmão, escuta aqui, ó, queridos e queridas, feche a porta. E Eliseu foi claro: põe teus filhos para dentro e fecha a porta. Fecha a porta para tudo que é do mundo, para tudo que é do inferno, para tudo que é do diabo, para tudo que é influência maligna. Fecha a porta para amizades ruins, fecha a porta para quem vem roubar a sua fé, fecha a porta para quem vem trazer algo maligno para diante de você. Irmãos, existem pessoas que são enviadas pelo diabo para roubar a nossa fé. Jesus chega na casa de Jairo, está cheio de capideira chorando lá, e Jesus carinhosamente diz: saiam todas daqui, é para ficar aqui Pedro, Tiago e João. E aí eu pergunto: por que Jesus fez isso? Eu te respondo: porque aquelas capideiras, aquelas mulheres chorando, iam tirar a fé de Jairo e sua esposa.
Então Jesus fala: saiam todos daqui. Quer outro texto? Eu te dou. Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e fala: olha, em ti farei bendito todas as nações da terra. Farei você pai de numerosas nações. Você vai ser o pai da fé, beleza. Só que só começa a cumprir em Gênesis 13. E segundo estudiosos, do Gênesis 12 a Gênesis 13 passaram quase 15 anos. Sabe por quê, meu irmão? Eu te explico. Porque tinha um camarada chamado Ló junto com eles. Deus foi claro em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É para cortar laço, Abraão, você entendeu? Beleza, mas vou levar Ló, meu sobrinho. Estou cortando laço todo mundo, mas meu sobrinho querido, gostando dele, meu companheiro de futebol, gostando dele. Lá no trabalho a gente conversa, é um que dá moral para mim. Gostando dele, ele fala muita besteira, mas nós é amigo desde pequeno. Fala, Jeová. E aí a Bíblia diz em Gênesis 13 que Ló se separa de Abraão. Eles têm um probleminha lá, o servo de Abraão briga com o servo de Ló. Não, o negócio é o seguinte: você vai para um canto, eu vou para outro. Para a gente não brigar, que a gente é parente chegado, combinado? Beleza, tal. Depois que isso acontece, e revela o coração de Ló, porque ele vai edificando a casa dele até Sodoma, enquanto Abraão vai edificando a casa dele até Hebron. Depois que isso acontece, Deus aparece para ele e fala para ele: agora toda a terra que você vê eu vou te dar. Levanta e percorre, porque onde você pisar eu vou te conceder. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Da profecia até a promessa, demorou-se esse tempo todo, porque tinha um cabra chamado Ló no meio. Meu querido, afasta os Lós de você, fecha a porta para que Ló não entre na tua casa. Ele pode ser o mais gente boa possível. Gente, você já percebeu que todo malandro é gente boa? Vocês já perceberam isso? Todo malandro tem uma boa conversa, é bacana. Eu ouvi um gerente de banco falar, naquela época que ainda mexia com cofre assim, disse que quando melhora a conversa, mais ele fechava o cofre. Se afasta de Ló. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Sabe uma das coisas que mais me chama a atenção no texto da Arca de Noé? Quando ele entra para dentro com seus filhos, com as suas noras, com os animais, a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca. Feche a porta. Vou usar o texto de John Bevere, o livro de John Bevere. Feche a porta na cara do diabo. Não deixe o diabo entrar na tua casa. Não deixe os inimigos do teu espírito entrar na tua casa. Fecha a porta. Ele fala: fecha a porta sobre ti e os seus filhos. E aí você vai deitar o azeite. Por último, é só isso que eu quero que você entenda. Você vai deitar o azeite. Agora vamos lá, vamos pensar a mulher aqui. Estou lá com uma jarra de azeite, fechei a porta, tá meus filhos, cheio de vasilha, outros ali cheio de vasilha. O azeite devia ser uma botija desse tamanho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse azeite vai dar para tudo isso aqui de vasilha. A gente tem que imaginar, né? Imagina você no lugar dela, um jarro de azeite e mais ou menos umas 40 vasilhas de cá, mais umas 40 de vasilha de lá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou deitar esse azeite e vai encher isso aqui, vai encher isso aqui. É isso? E a Bíblia diz que ela fez. Menino, traz uma vasilha aí. Shhh. Outra. Shhh. Outra. Shhh. E o azeite não parava. Não parava. Por que você está falando isso? Porque é o mais importante. Ela precisou confiar. Ela precisou acreditar. Ela precisou crer no profeta. Ela precisou crer que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ela estava pedindo ou pensando. Ela precisou acreditar que o Deus que o Eliseu servia estava ali e ia fazer aquela jarra de azeite encher tudo aquilo. Se você quer que Deus mude a sua situação, você precisa acreditar que Ele pode mudar a sua situação.
Não só isso, você precisa confiar que Ele vai mudar a sua situação, mesmo que as circunstâncias pareçam que isso não vai acontecer, mesmo que tudo indique que você está ficando louco. Irmãos, vamos falar a verdade. Se eu chegar em você e dizer aqui, pega um jarro de azeite, junta 50, 100 vasilhas e vai derramando, você vai falar assim, o Fábio endoidou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ela teve que confiar em Deus. Ela teve que confiar no Senhor. Se você quer que as coisas mudem na sua vida, você precisa confiar em Deus. Precisa confiar em Deus. Eu já contei uma história, e estou terminando, falta 4 minutos, do jeito que eu falei. Eu já contei uma história de eu andando num aviãozinho pequeno com vocês, para vocês aqui. Alguns já ouviram, vou contar de novo. Uma vez eu fui pregar lá em Minasul, no encontro da Assembleia de Deus. E eu tinha que voltar no mesmo dia. Em Minasul é longe, é 6 horas de estrada. E a estrada é maravilhosa, né? E eu tinha que voltar, então me arrumaram um aviãozinho pequeno. E lá vou eu no aviãozinho pequeno. E eu confesso para vocês que estava muito preocupado, apreensivo. Mas entrei no aviãozinho pequeno. E ele decolou. Rapaz, foi uma beleza o voo. Tranquilo, de boa. Pousamos, aqueles aviões quase não cabem a gente, sabe? Pousamos, aí fui para o evento, preguei. Falei, rapaz, o negócio de avião pequeno é bom. É bom, não é ruim não. Eu achei com medo besta, que bobagem. Preguei, entrei no avião, voltei. De boa, pastor. Quando estava chegando aqui no aeroporto de Goiânia, o céu não estava escuro, estava negro, estava carregadíssimo. Eu olhei de longe e falei, esse negócio não vai dar certo. E meu companheiro de avião estava dormindo. Eu olhei, esse trem não vai dar certo. E vai indo, na hora que ele entrou, meu irmão, na tempestade. Quem já andou em avião pequeno vai entender o que eu vou dizer. Avião grande, a turbulência é assim. Avião pequeno, a turbulência é assim. Você vira uma pena. Aí o rapaz estava, era o pastor Neto, ele acordou, olhou para mim, eu falei, vamos orar, hora daí que eu vou de cá. E o negócio vai. Avião pequeno tem uma diferença do grande, você olha e vê o piloto, né? Então estava lá, aquele negócio, né, irmãos, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, você segura aqui tentando segurar o avião na cadeira, né? Tu já estava tentando pilotar, eu olhei para o piloto, irmãos, literalmente fazendo isso aqui. Eu nunca esqueci porque Deus falou comigo. Aí Deus falou comigo. Literalmente isso. Eu estou lá tentando segurar o banco, orando, pedindo perdão pelos pecados. E eu olho para o piloto e ele está. Chiclete. Aí Deus falou comigo, confia no piloto. Desceu, quase deu uma de João Paulo II, beijei o chão. E Deus falou comigo. Você quer que Deus mude a situação em meio a uma tempestade? Confia no piloto. Confia que Ele está segurando o manche. Confie que Ele está pilotando a sua vida. Confie no seu piloto. Confie no seu Deus Todo-Poderoso, porque o seu Deus é uma rocha eterna. Isaías 26.